Olá, 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 eu sou Irã do CBI, hoje em Parnaíba, Piauí, Brasil, 2 de março de 2025, é isso aí. Estamos aqui no estádio Pedro Alelaf para o jogão de logo mais entre Parnaíba e Atlético Piauiense. Jogo muito importante para a equipe do Atlético Piauiense que luta contra o rebaixamento. Já para o Parnaíba é muito importante vencer e terminar na primeira colocação geral para que possa decidir a semifinal e uma possível final aqui em casa no Pedro Alelaf, não é? Temos outro jogo também entre 4 de julho e Altos e 4 de julho, que também é destaque na luta contra o rebaixamento. Para o Altos, que também precisa pontuar para terminar numa boa colocação, e o 4 de julho, que luta contra o rebaixamento, não é? E lembrando, para o River não tem mais jeito. O River, após a derrota para o Piauí por 2-0, foi rebaixado para a segunda divisão do futebol piauiense de 2026. Então, é isso aí. Todos os lances e gols desses jogos você vê aqui no decorrer do vídeo. O jogo entre Parnaíba e Atlético Piauiense definiria o destino de ambos os times no campeonato. Só que quem precisava mais do resultado era o Cavernão, pois corria risco de cair para a segunda divisão. E antes da bola rolar, já havia rumores que o Parnaíba iria fazer um jogo camarada, com uma possível troca de favores. Rumor que ficou nítido no jogo, já que o Parnaíba entrou com o time reserva. E no jogo em si foi um desastre para o Tubarão nessa partida, que foi apitada por Edmar da Silva Leite. E tudo começou com um pênalti muito mal marcado pelo então árbitro da partida. Veja por todos os ângulos e tire sua conclusão, se foi ou não penalidade máxima. Lance que, se tivesse o VAR, com certeza não teria marcado o pênalti. É isso aí, se o árbitro marcou, errado ou não, não teria mais volta. E quem foi para a cobrança foi Júnior Mandacaru, que não desperdiçou e converteu em gol. E esse gol já era o espelho do que iria acontecer no jogo em si. O primeiro tempo terminou assim mesmo, 0 para o Parnaíba, 1 para o Atlético Piauiense, onde o Parnaíba saiu debaixo de muitas vaias e muita reclamação do torcedor que pagou o ingresso para ver um time do Tubarão indisposto em campo. A diretoria teve que ouvir toda a reclamação do torcedor, queixando-se que não está sendo levado a sério. Se só o rumor de troca de favores não era o suficiente, veja só o que aconteceu. Um gol contra do zagueiro Flávio, com direito a um chutaço para o fundo da própria meta. E o que mais impressionava no jogo era a facilidade que o Cap tinha para chegar na área do Parnaíba. E assim foi o terceiro gol, com o Júnior Mandacaru levando toda a zaga do Parnaíba nas costas e finalizando facilmente. Veja só, era um zagueiro no chão, 2 nas costas e mesmo assim o Júnior Mandacaru finalizou. O Parnaíba até marcou seu gol de honra com Dedé, numa linda jogada, em que ele recebeu a bola só para chutar para o fundo das redes, o que chegou até a iludir o torcedor, que achava que o Tubarão teria uma reação. Mas daí por diante só se viu um Parnaíba apático no jogo. E olha que ainda faltava muito tempo para terminar o segundo tempo. E o torcedor, que não é bobo, já sem paciência, começou a vaiar o time e dar olé em cada passe de bola do Atlético Piauiense. E no final, o jogo terminou assim mesmo, 1 para o Parnaíba, 3 para o Atlético Piauiense, em um jogo muito questionado não só pelo parnaibano, como em todo o território estadual. E com o Parnaíba saindo de campo, com o coro de time sem vergonha, cantado pelo torcedor. No jogo de Teresina, a equipe do Altos goleou por 4-0
o 4 de julho de Piripiri, decretando assim o rebaixamento do Colorado, que juntamente com a equipe do River irão disputar a segunda divisão do Campeonato Piauiense em 2026. Em nota, o atleta Caquinho, do 4 de julho, desabafou, falando sobre a suposta troca de favores por resultados. Resultados esses que foram duvidosos, diante do corpo mole das equipes citadas. Nos resultados de Fluminense 0, Oeirense 1, Parnaíba 1, Atlético Piauiense 3. Na nota ele falou assim: graças a Deus eu tenho caráter e não preciso me vender por mixaria. Futebol virou um lugar sujo, mas a justiça de Deus não falha. Uma hora a conta chega. E por fim, agradeceu a oportunidade que teve na equipe do 4 de julho. E em Parnaíba já virou moda o árbitro sair xingado e escoltado pela torcida, pois a equipe do Tubarão já repudiou todas as equipes de arbitragem do Piauiense de 2025. Sem esquecer que o resultado salvou o CAP do rebaixamento. E ao final da partida falamos com o cara do jogo, autor de 2 gols, Júnior Mandacaru, que mostrou-se aliviado pelo resultado que salvou o CAP do rebaixamento. Não, no último, aos 45 a gente vem falando, né? Mas para honra e glória de Deus a gente conseguiu a vitória. Sabíamos que ia ser um jogo difícil aqui em Parnaíba, uma grande equipe do Parnaíba também, uma equipe que tem a crescer, vai brigar aí pelo título aí do campeonato, mas a gente veio com o intuito de ganhar, e a gente só tinha isso, só poderia ganhar para tentar classificar e tentar continuar continuar com o time na primeira divisão. E para honra e glória de Deus, né? Eu acho que os caras aí merecem, os caras, rapaziada aí da diretoria, por tudo que fizeram com a gente. Serve de aprendizado para eles também, saber fazer uma gestão melhor do próximo ano, saber quem eles chamam, porque condições eles têm, dinheiro eles têm, agora é saber as pessoas que eles trazem para o clube. É isso aí, falamos aqui com o Juscelio Lira, ele que foi o interino que substituiu o Arnaldo Lira nesse jogo desastroso, né? E, Juscelio, um jogo muito confuso, até porque não sabemos se a arbitragem recebeu a mala branca ou foi o Parnaíba que recebeu a mala preta. Só sabemos que, mais uma vez, o Parnaíba perdeu em casa, perdendo 80% dos jogos em casa, né? Aí fica aquela dúvida, se esse é o futebol do Parnaíba, porque se for, não podemos esperar muita coisa nas semifinais. Essa é a dúvida do torcedor parnaibano. Irã, cara, é assim, não existiu esse negócio de mala o Parnaíba, entendeu? A gente veio com o intuito de ganhar o jogo, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer um bom jogo, sofremos aquele pênalti lá que só foi pênalti na visão da arbitragem, né? E nós daqui já viu o vídeo várias vezes, não foi pênalti, mas faz parte do jogo, né? Infelizmente a gente não jogou hoje o nosso futebol, mas também tem o porém, né? A gente estava com a metade do time que não tinha jogado uma partida ainda, devido não ter sido aproveitado, né? Hoje, devido a alguns atletas estar no DM, foi preciso utilizar eles, mas isso não é desculpa. Time que quer chegar em objetivo tem que jogar do início ao fim, mas passou já, a gente agora vai se organizar com o professor, sentar para definir metas para a semifinal, que sabemos que é outra competição. Vamos pegar um time que também tem qualidade, que é o Piauí, mas agora sim, buscar o objetivo, que é isso, passar a grande final. E o Lira já está no próximo jogo? O professor já retorna já, né? Hoje foi o último jogo dele, né? E no próximo jogo ele já retorna ao banco de reserva para dar continuidade. Eu tava ali mesmo só para auxiliar, né? Que a gente já conversou. Então, assim, minha função é auxiliar o professor. O que ele me repassa, eu passo pro atleta. Eu não escalo jogador, não escalo time, eu tô ali para auxiliar ele. Já diz, auxiliar. Então, eu sou auxiliar técnico do Parnaíba e na ausência dele, eu tô lá. Então, ele só me passava as informações e eu passava pro grupo. Então, assim, mas a vida que segue, né? Se Deus quiser, a gente vai buscar esse objetivo que eu já falei e pra final. É isso aí, fim de jogo aqui no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba, Piauí. O Parnaíba que perdeu por 3-1 para o Atlético Piauiense, um jogo desastroso, né? O jogo que poderia ter rebaixado o Atlético Piauiense, mas após essa vitória do CAP, ele se salvou, né? Um jogo em que eu realmente fico em dúvidas se foi a arbitragem que recebeu a mala branca ou se foi o Parnaíba que recebeu a mala preta, porque foi um jogo bastante camarada, né? No primeiro tempo a arbitragem errou muito, mas no segundo tempo o Parnaíba fez muito corpo mole, começando que o Parnaíba não colocou o time titular em campo, né? Então, o torcedor por si não perdoa, o torcedor vaiou, o torcedor deu olé quando o Atlético Piauiense pegava na bola, não perdoa porque o Parnaíba perdeu 80% dos jogos jogando aqui no Pedro Alelaf, né? O que é uma estatística muito ruim para o time, porque se for esse time com esse futebol que for disputar as semifinais, não podemos esperar muita coisa do Tubarão. O Tubarão que já sabe que enfrentará o Piauí Esporte Clube, né? Nas semifinais. Vamos ver bem aqui como foi a conclusão desta segunda fase, né? Após os jogos dessa segunda fase, como ficou a tabela geral do Campeonato Piauiense de 2025. Onde o líder foi o Altos do Piauí com 15 pontos, em segundo, o Piauí Esporte Clube com 14 pontos, em terceiro, o Parnaíba com 13 pontos e em quarto, o Fluminense do Piauí com 12 pontos. Esses 4 são os classificados para as semifinais.
Em quinto, tivemos aí o Atlético Piauiense com 10 pontos e em sexto, a Oeirense com 9 pontos. Esses dois se salvaram do rebaixamento. Quem foi rebaixado foi o sétimo colocado, o 4 de julho, com 8 pontos, e em oitavo, o River do Piauí com 5 pontos. E é isso aí, agora é só aguardar os jogos das semifinais, que terão os seguintes confrontos. O Altos enfrentará o Fluminense do Piauí e o Parnaíba enfrentará o Piauí Esporte Clube. Confrontos que prometem ser jogões de bola. E espero que dessa vez o Parnaíba jogue pra valer, porque o jogo de hoje foi desastroso, viu? Então é isso aí, boa noite, tchau, tchau e que seu time vença!